Um. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Bárbara Ferraz, faço parte do time de Educação e Marketing da Valia. E esse vídeo, que está num formato diferente, né, de entrevista, também vai alimentar o nosso canal de podcast, tem um objetivo de apresentar como, de maneira simples, por meio de dicas que a gente vai compartilhar aqui com vocês, vocês podem tomar uma decisão hoje e mudar significativamente a maneira como você está aí acumulando seu patrimônio, sua renda, né, aqui na Valia. Bom, a gente tem, às vezes, a impressão de que a gente está fazendo o máximo possível, ou que não tem nenhuma alternativa da gente priorizar um pouquinho mais, destinar um pouco do nosso orçamento atual para investir melhor. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, a gente tem um cérebro que funciona num sistema muito automatizado. E ele nos leva, geralmente, a acreditar que a gente precisa tomar decisões muito rápidas. E a ciência chama isso de vieses comportamentais. Então, a influência desse sistema de tomada de decisão, às vezes, nos rouba algo precioso. Então, nem sempre essa rapidez ela é assim tão a nosso favor. E aí, para poder conversar sobre algumas dicas e pensar como qualquer um de nós, porque às vezes a gente acha que um estereótipo de investidor é só aquele cara que investe na bolsa, que anda de terno, uma coisa mercado financeiro assim de São Paulo, e na verdade todos nós que já somos participantes da Valia, já somos investidores. E aí para isso eu convidei duas pessoas que estão aqui comigo, Thierry, nosso atuário. Tudo bem, Thierry? Tudo certo, Bárbara. Muito bem-vindo. E a Bárbara J, minha xará. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Bárbara. Obrigada pelo convite. Então, gente, para começar, eu escolhi um dos vieses que nos influencia assim direto, que é o viés da contabilidade mental. Então, a gente vive fazendo contas, operações aí matemáticas, a maneira como a gente aloca o nosso dinheiro, achando que o que a gente ganha é igual necessariamente ao salário que está lá no nosso contra-cheque. A gente deixa de enxergar alguns gastos que se tornam invisíveis, a compra de uma coisa pequena, um estacionamento que toda hora a gente vai e não coloca isso de fato no nosso orçamento. Essa conta, às vezes, nem está clara. Então, assim, para um participante que não sabe nem por onde começar, qual é o primeiro passo? Então, Bárbara, eu acredito que é muito importante o participante saber o quanto que ele ganha realmente, de forma bruta, o quanto que ele recebe, né, na mão dele, né, de certa forma falando, né, o valor líquido, né, que ele recebe e que é o valor que ele utiliza, né, para sobreviver, para fazer os seus gastos, sair, se divertir. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E já vindo aqui para a Valia, é importante também que ele saiba qual é o percentual de contribuição que ele está fazendo em pró do valor que ele vai acumular no momento de quando ele parar de aposentar, no momento que ele parar de trabalhar, qual é o saldo atual dele, qual é a expectativa, né, de saldo que ele vai ter na hora dele parar de trabalhar, e tudo isso ele pode encontrar através do portal do participante da Valia. Então, são informações muito importantes para o participante acompanhar. Existe até um serviço lá dentro do portal que se chama benefício teórico. O que aquilo dali representa para o participante? Isso aí. O benefício teórico ele está dentro do portal do participante e ele é importante para dar uma estimativa de quanto que o participante vai ter lá no futuro, qual é o valor de benefício esperado que ele vai ter. E aí é muito importante ele entrar no portal, visitar essas informações e ver se isso está alinhado às suas expectativas. Se o valor que ele vai receber no futuro, quando ele parar de trabalhar, está próximo do que ele deseja ou não. E aí ele pode aumentar o ritmo das suas contribuições, seja de forma contínua, todo mês, colocando um valor, 100, 200 reais, ou se em algum momento que cai uma PL para ele faz um aporte único, né, em um montante mais expressivo, e esses fatores, né, vão fazendo com que o saldo dele vá crescendo cada vez mais, ele vai se aproximando da sua expectativa, né, porque todos os aportes extraordinários que ele faz tende a aumentar o seu saldo lá na frente, porque a gente trabalha também com o conceito de juros compostos, né, que trabalham de uma forma muito positiva ao longo do tempo, né, e consequentemente, ele vai ter um benefício maior,
e a gente espera que ele esteja mais satisfeito lá na frente, né? Então, seja para eu ver quanto que eu ganharia se eu transformar isso em aposentadoria, ou até para consultar o saldo que eu tenho lá acumulado, o portal do participante é a minha referência. Isso aí. Agora, vamos pensar no seguinte, o participante, você falou de contribuição, percentual, isso ainda é um ponto que muitos participantes não sabem como funciona. A gente vai até dar uma dica, deixar link aqui, como ele pode fazer direto o cálculo online, mas eu acho que é interessante contar. E aí, quando a gente fala de percentual de participante, saber o quanto ele está contribuindo, é até para ver se ele está aproveitando o máximo que a empresa dele disponibiliza. Você pode falar um pouco e até usar um exemplo? Claro, claro. Hoje em dia, né, nos principais planos da Valia, a gente tem uma referência que são as 10 URs, né? Essas 10 URs, elas estão em torno de R$ 5.000. Os participantes que têm um salário bruto abaixo dessas 10 URs, eles só podem contribuir mensalmente com 1%. No sentido de, ele faz essa contribuição mensal e a patrocinadora, né, que é a empresa, acompanha com esse mesmo percentual. Já os participantes que ganham acima de 10 URs, ou seja, acima de aproximadamente R$ 5.000, eles podem fazer um percentual de até 9%. Isso é muito interessante, porque quando ele aproveita esse percentual máximo, a patrocinadora acompanha ele nesse percentual. Então, se um participante está colocando 9%, ele vai está acumulando mensalmente muito mais do que um outro participante que tenha o mesmo patamar salarial, né? E está fazendo o percentual de 1%. Então, eu trouxe um exemplozinho aqui de uma pessoa, né, que já tenha em torno de 30 anos de idade, já tenha 10 anos trabalhando em uma das empresas aqui que são, né, as nossas patrocinadoras. E ele, com esse salário em torno de R$ 6.000, a gente consegue observar o seguinte, que se ele estivesse fazendo uma contribuição com percentual de 1%, tá, ele estaria, por mês, aí, juntando em torno de R$ 60. Mas se ele estivesse fazendo uma contribuição de 9%, ele estaria juntando em torno de R$ 150, R$ 160. E qual é o importante? Que a empresa dele coloca esse mesmo valor para ele. Então, se esse participante está colocando 9%, é como se todo mês ele estivesse recebendo praticamente de graça, digamos assim, R$ 100 na conta dele. Isso a longo prazo faz muita diferença. Tá? A pessoa que está colocando 9%, lá na frente, lá no futuro, para esse exemplo, a gente tem uma pessoa de 30 anos, digamos que ela pare de trabalhar lá ao redor dos 60 anos, ela teria 90%, aproximadamente 90% a mais do que a pessoa que estava fazendo a contribuição no patamar de 1%. Isso se traduzindo em valor, quanto que fica? Então, aqui, dando um exemplo, né? A pessoa que vem fazendo 1%, ela teria aí em torno de R$ 160.000 lá no futuro, né? Esses R$ 60 que ela está colocando todo mês se transformaria nessa quantia. E a pessoa que está fazendo 9%, que é em torno de R$ 160, ela já teria aí R$ 301 mil. Então, uma diferença significativa, né? E é muito importante que as pessoas se planejem, né? Se planejem para fazer essa contribuição e aproveitar ao máximo que a empresa coloca para ele, que é um benefício do empregado, né? Muito bem. A Bárbara, com frequência, faz campanhas para que os participantes que ainda não contribuem no teto da sua empresa, né, que contribuem junto com a empresa, eles, então, pelo menos escolham esse 9%. Outro viés comportamental bem comum é a aversão à perda. Então, não só eu, Thierry, Bárbara, mas nós, seres humanos, a gente tem a tendência de sofrer 2 vezes mais quando a gente perde do que ficar feliz de quanto a gente ganha. Pensando nisso, Bárbara, o que você tem a dizer para essas pessoas que acabaram de ver essa comparação aí e que estão perdendo dinheiro literalmente? O que você recomenda? Eu recomendo que vocês telefonem para a Valia, acessem o portal do participante agora em que vocês estão assistindo esse vídeo e aumentem o percentual de contribuição de vocês. Esse aumento de percentual, ele acontece numa janela, né? Então, ele só vai acontecer, só vai vigorar a partir de dezembro, segunda quinzena de dezembro, mas você já pode formalizar a sua solicitação desde já. Inclusive, vou dar um spoiler, daqui a pouco você vai ter uma razão especial para formalizar desde já,
a sua solicitação por aumento de percentual, que pode acontecer no portal, né? Como o Thierry falou, no menu contribuições, se não me engano. Você pode formalizar também numa agência da Valia ou em alguma ação presencial em que a Valia esteja na sua empresa. E também por um formulário que a gente tem enviado para vocês por e-mail, SMS, e também está lá afixado no site Valia. Um formulário de solicitação de aumento de percentual de contribuição. E naturalmente que se você ainda não tem o salário ali próximo das 10 UR, né, essa regra, essa amarração que o plano tem, você pode solicitar que assim, você pode não, você deve solicitar, porque assim que o seu salário atingir esse patamar, a mudança já vai acontecer de forma automática. E interessante porque nas ações presenciais que a gente faz, não é incomum, pelo contrário, com frequência a gente vê pessoas que falaram assim, eu fiquei aguardando, e aí passou o tempo, alcançou as 10 URs e acabou não fazendo alteração, ou seja, tempo é um bem irrecuperável. Então, essas pessoas que não fazem a alteração pensando, poxa, eu ainda não tenho a remuneração acima de 10 URs, e está perdendo aí tempo e dinheiro juntos, né? Agora, Bárbara, você falou das alterações, elas podem ser feitas a qualquer momento e aí são efetivadas em determinadas janelas, é isso? Isso mesmo, a alteração ela pode ser feita a qualquer momento, mas elas têm 3 janelas anuais para efetivação. Então, você fazendo a alteração agora, é a garantia que o seu percentual vai ser alterado a partir da segunda quinzena de dezembro. E se você, que é um participante, né, que pode ter já feito a mudança e não percebeu a mudança no cálculo, pode ter sido em função das 10 URs, né? Então, assim, você solicita, a alteração do cadastro é feita e a execução do cálculo acontece na hora que você ultrapassa lá o valor das 10 URs. Perfeito. Correto? E assim você evita, quando você atingir, né, lá o patamar necessário da regra, você evita de esquecer e de deixar de ganhar essa graninha aí que a empresa contribui junto com você. Thierry, a gente falou do exemplo de um participante que já ganha acima das 10 URs e isso não é comum para todos os participantes. Agora, o que a gente tem de alternativa pensando, por exemplo, num empregado que está lá na sua faixa salarial de uns 4 mil ou para baixo disso, ele tem como aumentar seu saldo mesmo que a contribuição dele não possa ficar em 9% desde já? Então, Bárbara, até recapitulando, né? Para os participantes que recebem acima de 10 URs, é sempre bom eles estarem observando o máximo de contribuição que eles podem fazer, né? Que, como no exemplo que eu dei para o pessoal que está nos assistindo, né? É de 9%. Para quem recebe abaixo de 10 URs, seja alguém que receba 4 mil, 3 mil, 3.500 reais, ele só pode contribuir com percentual de 1%. E aí a alternativa que ele tem é fazer contribuições esporádicas. Tá? Aí ele vai lá, escolhe o valor, R$100, R$200, e isso aumenta de forma substancial também o valor que ele vai ter lá na frente no seu futuro. Então eu trouxe um exemplozinho aqui de uma pessoa que ganha em torno de R$4.000, também nessa faixa de 30 anos, com mais uns 30 anos aí pela frente trabalhando, né? E ela parando de trabalhar em torno dos 60 anos. E aí, essa pessoa tem a capacidade de aumentar em aproximadamente 65% o seu saldo lá no futuro, se ela colocar R$100 a mais todo mês, né? Então, R$100 todo mês pode fazer uma diferença muito grande no valor que essa pessoa vai ter quando ela parar de trabalhar. E aí, se a gente pensar assim, óbvio, né? R$100 é dinheiro, mas vamos colocar isso num pequeno gasto? São 2 packs ou um pouco mais de refrigerante? São 2 engradados de cerveja no churrasco que você vai num final de semana? Sim, a gente às vezes acha que isso está distante, né? Mas é importante até criar exemplo aí de viés comportamental. A gente fala de ancoragem, né? A gente parte de um ponto e aí toma aquilo como uma referência. É interessante a gente trazer essas referências para o nosso dia a dia, porque talvez aí você transforma um gasto que você tem, seja ele supérfluo ou opcional, e transforma isso num investimento para você. Então, 65% a mais que você falou que esse cara pode ter, se juntar quanto? Isso, se ele colocar R$100 a mais por mês na sua conta através de contribuição esporádica. E nesse exemplo que eu estou dando para vocês, se ele não tivesse colocando esses R$100 a mais, ele teria aí em torno de 60 mil lá no futuro, né? E se ele passar a colocar esses R$100 a mais, ele já vai para um patamar de R$100 mil lá no futuro, quando ele parar de trabalhar. E esse valor pode ajudar o participante em muita coisa, né? No seu futuro. Muito bem. Bom,
Nas ações presenciais, que eu até dei exemplo aqui antes, né, é bem comum as pessoas falarem: a gente estava esperando vocês chegarem aqui para eu fazer uma esporádica, seja porque foi alcançado por alguma campanha, seja porque um colega o influenciou. Mas a gente tem aí essa tendência de ficar esperando, até porque nós somos também influenciados por esse modus operandi de manter as coisas do jeito que estão. O nome do viés comportamental que nos influencia a fazer isso se chama status quo, ou seja, não vamos mexer no time que está ganhando, né? Só que a gente está num mundo super digital, você acabou de dar exemplos aí de como a pessoa pode alterar o seu percentual. E sobre a esporádica, como essas pessoas podem, ao invés de manter esse time aí que na verdade não está ganhando, como que elas fazem para pedir uma esporádica? Legal, Bárbara. A esporádica ela tem a facilidade de poder ser descontada em folha também, né? Então, independente de você ter ainda um salário no patamar das 10 UR ali em torno de 5 mil, menos ou mais que isso, você pode cadastrar a sua contribuição esporádica, até por conta desse efeito dos juros compostos, né? Quanto mais grana tiver na sua conta da valia no mês, maior vai ser a sua rentabilidade, consequentemente, maior vai ser o seu saldo futuro. E para solicitar a sua esporádica, você não precisa necessariamente esperar que a valia vá até a sua empresa. A gente quer ir na sua empresa, estamos à disposição, mas é uma ação que não depende disso. Você pode entrar em contato com a gente por telefone, no Disque Valia, ou também preencher um formulário que a gente tem os enviado. Tanto por e-mail quanto SMS, também está lá no site Valia, é um formulário de solicitação de contribuição esporádica. Muito bem. Agora, como é que eu uso, então, essa inércia, essa vontade de manter as coisas como são, a meu favor, pensando na esporádica? Eu sei que tem mais de uma forma de fazer. Então, como que eu pego esse modelo e, ao invés de usar contra mim, eu uso a meu favor? Você pode... Contra-cheque. Contra-cheque, usar ao seu favor o efeito da contribuição ser descontada no seu contra-cheque. Sabe aquela assinatura que você tem ali, que você não usa muito, não dá bola? Cancela ela e já coloca no seu contra-cheque programadinho ali. Você não vai se preocupar com boleto, com vencimento, com nada, a sua contribuição esporádica. E no valor que você quiser, isso é importante também. O Thierry deu um exemplo de R$100, não consegue R$100 agora? Coloca 50, 60, enfim, quanto for possível para você no momento. Isso é interessante, né? Não tem um valor mínimo. Você pode solicitar a qualquer tempo, diferente da alteração de percentual. É sempre a fechamento de cada folha, né? No contra-cheque. Uhum. E se o negócio for melhorando, você vai aumentando esse valor, deu uma apertada, você pode diminuir. O importante é não interromper, né? Com certeza. É muito importante essa gestão, né, do seu investimento. Como a Bárbara bem falou no começo, a gente acha que esse sentimento de investidor não está tão próximo da gente, mas a gente que tem um plano da Valia, nós somos investidores já genuinamente só por ter esse plano aqui. E é importante a gente fazer a correta manutenção desse plano, não tratar ele como uma assinatura ali que está sendo descontada no seu contra-cheque mensalmente, né? As nossas necessidades mudam, a nossa estimativa de vida ativa no trabalho muda. Às vezes a gente acha que vai se aposentar aos 60, mas, enfim, encurta isso ou acelera esse processo. Então, é importante a gente sempre estar fazendo a correta manutenção usando as ferramentas que a Valia tem lá no portal do participante para acompanhar. E eu acho interessante porque a gente brinca, né? A casa é de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, né? Nós aqui, a gente trabalha com isso, tá o tempo todo gerando conteúdo para vocês a esse respeito, mas a gente também não conta com a nossa lembrança, não. A gente tem lá o nosso automático, dá uma reforçada, a hora que ganha uma renda extra, você vai lá e faz um aporte, mas o automático do contra-cheque é uma regra que é cabível para todo mundo, tá, gente? Então, não é porque a gente está aqui que a gente está isento dos nossos influências aí das decisões, não. A gente também se protege. E, Bárbara, eu acho que é importante de aproveitar esse espaço aqui para pedir para os nossos participantes, além de ver a parte de benefício teórico que tem no portal, entrar no simulador, né, simular o valor que ele vai receber no futuro. Se ele alterar o percentual dele, qual vai ser o novo montante financeiro, o saldo que ele vai ter lá na frente, qual vai ser o seu novo valor de benefício. Então, antes dele fazer uma alteração de percentual ou ele incluir uma esporádica, ele pode ver os valores estimados que ele vai ter, né? E eu acho que isso é um atrativo bem legal para ele poder tomar essa decisão e já melhorar a sua expectativa, né,
de valores que ele vai receber no futuro. Eu acho interessante falar desse antes e depois, e inclusive o simulador disponibiliza que você salve, né, a simulação, para você ir se dando parabéns também, né? A gente fala das decisões erradas que a gente toma, mas é legal comemorar as boas. Aí você falou do simulador, eu queria que você explorasse um pouco mais ele, porque é muito comum, cada vez mais perfis na internet, mais conteúdo sobre educação financeira, e a gente vê simulações, assim, às vezes um pouco comprometidas com algo real. Me fala como que é o simulador para os participantes entenderem que esse valor, como ele é localizado lá no futuro, quando eu lanço ele para o futuro. Conta um pouco como esse cálculo é feito. Eu acho que o mais legal de utilizar o simulador da Valia é que ali a gente já pega as informações do próprio participante. Então, quando o participante ele entra no simulador, ele já vai conseguir visualizar o valor do seu saldo hoje em dia, qual é o seu perfil de investimento, qual é a contribuição que ele está fazendo. E a gente pega esse valor de contribuição, projeta ele lá para o futuro, ou seja, a gente considera que todo mês ele vai fazendo aquela contribuição, aquelas contribuições elas são somadas ao seu saldo, que são investidos através de uma rentabilidade, né? E aí, com capitalização composta, esse montante ele vai crescendo, até que lá no futuro ele tem um saldo que tende a ser bem legal, né, para o participante. E é dessa forma que funciona o simulador, né, explicando de uma forma intuitiva, digamos assim. No geral, para eu fazer esse ajuste aí do meu planejamento, seja porque eu quero calibrar para ter um saldo maior lá acumulado, seja porque eu quero ver outras possibilidades de transformar esse saldo em renda, o simulador me dá essa oportunidade e a partir dali eu vou fazendo essas simulações diferentes, certo? Isso aí. Dentro do simulador, você pode alterar vários parâmetros, percentual de contribuição, o valor da contribuição esporádica que o participante está fazendo ou que deseja fazer. E aí ele pode também escolher o momento quando ele pretende parar de trabalhar e, consequentemente, se for o desejo dele, se aposentar, né? Então, ele tem vários parâmetros que ele pode ir brincando, né, para ele ver o melhor momento para ele começar a receber essa renda no futuro e uma renda que esteja adequada aos seus anseios. Uhum. Isso eu acho que é o principal, né? Que ele já comece a se planejar para no futuro ele ter uma renda, né, que seja próxima do que ele deseja para ele ter um momento futuro, né, quando ele para de trabalhar, mais confortável, né, em relação a se ele não tivesse a aposentadoria da Valia, né? Antes de fazer minha pergunta para a Bárbara, acho que vale a pena só considerar o seguinte: a gente tende, né, a ter essa postura do eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu não sei como vai ser meu futuro trabalho, né, se eu vou me manter aqui muitos anos. O fato é que os estudos demográficos demonstram que a tendência é que a gente esteja vivo por mais tempo. E se a gente tem um custo envolvido nisso, né? Que a nossa relação de trabalho muda, então a gente não tem benefícios como a gente conta hoje. Um vale alimentação, refeição, plano de saúde, então isso tudo vai virar custo, né? E a gente precisa calibrar essa conta. Então, eu acho que um ponto de partida importante disso que o Thierry falou sobre a calibragem é porque somos adultos, gente. Então, a vida é sempre feita de escolhas, né? O que a gente está tentando alertar aqui é que você pode fazer escolhas simples, mas que vão mudar muito seu futuro daqui a pouco. Então, se a gente tiver esse equilíbrio, a não ser que você queira assumidamente falar, não, ok, para mim eu vou viver uma vida com uma qualidade inferior, estou ciente disso e tudo bem. Que eu acho que não é, né? Mas esse é um recado importante. E aí, aproveitando isso, a gente falou de aposentadoria, né? Bárbara é mais jovem do que eu, veio do mercado também. E eu acho que, às vezes, principalmente os participantes mais jovens, às vezes associam a Valia necessariamente a um benefício do seu emprego. Como é que você, que inclusive teve experiências no mercado, vê essa relação com a Valia, independente da sua relação de emprego atual? Legal. A sua contribuição na Valia, ela independe, né? O seu saldo acumulado, na verdade, ele vai depender de você continuar na sua atual empresa ou não. Então, caso você saia da empresa onde você está trabalhando, a gente entende, né, que acontece, natural, você pode manter seu investimento na Valia. E dependendo do tempo que você contribuiu, você pode, inclusive, resgatar
toda a contribuição que a empresa fez junto de você. Então, é muito importante você investir na sua previdência complementar, independente de você planejar estar ou não na empresa em que você está trabalhando agora ao se aposentar. E ao sair dessa empresa, você mantém o seu investimento e pede o seu benefício no momento exato, que aí vai depender de algumas variáveis, mas é natural que você vai poder aproveitar total ou quase que completamente a grana que a sua empresa contribuiu junto com você. E aí, gente, o que a gente está falando é o seguinte, basicamente, você tem um fundo lá, uma reserva que está rendendo, e aí a gente já falou, quanto mais dinheiro lá, mais rendimento para você, e isso não necessariamente se traduz só em aposentadoria, ou só se você se aposentar na empresa que fez com que a valia chegasse até você, né? Então, esse é um recado importante. Se aproprie daquilo como um saldo seu, que eu acho que é até comum quando o participante, por exemplo, não tem a contrapartida, que é o percentual máximo aí da maioria dos planos, que é 9%. Que, aliás, a gente vai deixar o link aqui, mas é importante lembrar que não é 9% sobre o salário todo. E, às vezes, a gente vai lá naquela história da contabilidade mental e, assim, um salário de 10 mil reais, 9% vai dar muito dinheiro. Não é sobre o salário todo, então usem a calculadora aqui como referência. Mas, se a gente tem esse olhar de que aquele saldo, aquele valor acumulado é meu, eu tenho minha responsabilidade e, óbvio, interesse em mantê-lo crescendo, perfeito, né? Porque, independente das possibilidades de mudança, eu não sei se o Thierry tem algum caso, assim, mas eu lembro que, de vez em quando, surgem consultas, né, de pessoas que querem trazer via portabilidade, porque já tiveram acesso a um benefício de previdência complementar, isso está em outro fundo, só que não tem um rendimento tão saudável quanto o da Valia, acesso a vantagens que a gente oferece, e essas pessoas, inclusive, trazem o dinheiro para cá, né? Somando a esse saldo. Isso aí, Bárbara, eu acho que você tocou em 2 pontos muito importantes. Um deles é para a gente aproveitar essa oportunidade e deixar mais claro como é a regra de cálculo. Então, quando a gente fala a possibilidade do participante que ganha acima de 10 URs contribuir com percentual de até 9%, no valor do salário dele, que vai até 10 URs, a contribuição é de 1%. Tá? Então, hoje em dia seria em torno de 1% sobre 5 mil reais, e o valor que passa de 5 mil reais, que ele teria a incidência desse percentual de 9%. Então, um exemplo rápido, se um participante ganhar 8 mil reais, sobre as 10 URs, que é em torno de 5 mil reais, ele pagaria 1%, e 8 mil menos 5 mil, que é em torno de 3 mil reais, ele pagaria 9% sobre esses 3 mil reais. Tá? E aí, o que a Valia tem de muito bom em relação ao mercado de previdência em geral? Primeiro, as nossas taxas são bem atrativas, né? Dependendo da situação do participante, do plano, né? A taxa é praticamente nula, taxa administrativa, e as nossas rentabilidades são consideradas muito boas em relação ao mercado. Então, nós temos, sim, muitas vantagens em relação à previdência aberta, que a gente fala, né, que são as seguradoras, os bancos, né? Então, o participante que tem a confiança na Valia, eu acho que é muito importante ele procurar o nosso atendimento para ver essa possibilidade de trazer os seus recursos, né, que esteja numa seguradora, num banco, né, em um PGBL, que é muito conhecido aí, para a Valia, e aí ele passa a ter ainda mais recursos para receber aqui conosco no futuro. Muito bem, então, sendo um produto PGBL, isso é uma característica necessária, você pode fazer a portabilidade, custo para trazer esse dinheiro é zero, a gente não paga imposto sobre isso, então, por conta até de um incentivo, né? O governo sabe que é devido que a gente faça esse planejamento de previdência complementar. Não dá para contar só com o INSS. Então, se a Previdência Social não dá conta, o governo cria ali, né, objetivos para que a gente tenha facilidades. A portabilidade é uma delas, então você não é taxado, você pode trazer seu valor. Dito isto, ou seja, a gente tem aqui fortes incentivos, porque além da gente trabalhar para o dinheiro do participante crescer, a gente ainda ajuda dando, né, incentivos reais. Fala aí, Bárbara, o que você tem para anunciar? Bom, a gente lançou agora, recentemente, no dia 17 de outubro, vigorando até o dia 10 de novembro, uma campanha para estimular que os nossos participantes saiam da inércia, coloquem uma graninha a mais na sua previdência complementar, independente de se aposentar ou não na empresa onde estão. É realmente pensar
no plano da Valia como um investimento para a sua vida e aproveitar a oportunidade que a sua empresa está chegando junto com você. Então, durante esse período, né, recapitulando, 17 de outubro até o dia 10 de novembro, todos os participantes que tomarem alguma decisão no sentido de aumento de investimento vão concorrer a uma Smart TV de 50 polegadas da Samsung 4K para assistir aos Jogos da Copa do Mundo que está chegando. Então, assim, a gente vai fazer o sorteio em um dia, no dia seguinte é a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, a gente já quer sortear e entregar a TV na semana seguinte para que os nossos o participante, ganhador, na verdade, e sua família curtam muito a Copa do Mundo, esse momento especial que todo mundo espera tanto, com uma decisão incrível tomada que vai facilitar muito o benefício futuro dele e também com uma TV bacana lá em casa, enfim. E no sentido de aumento de investimento, né, como a gente já falou, tem essas duas decisões que já citamos, né, a esporádica recorrente, que é aquela descontada no seu contra-cheque no valor que você quiser, já falamos como você pode solicitá-la, priorize o período da campanha, porque você ainda tem a oportunidade de participar desse sorteio, tem um aumento de percentual e também tem uma terceira decisão, que essa é mais pontual, que é a esporádica avulsa. Né? Essa esporádica avulsa, às vezes, a gente faz no final do ano para aproveitar a oportunidade do incentivo fiscal, do benefício fiscal, ou a gente faz quando ganha uma grana extra, PLR e por aí vai, mas a gente também vai contemplar na campanha quem tomar uma decisão no sentido de esporádica avulsa também. Lembrando o período até 10 de novembro. Então, seja porque eu escolhi um valor, vou acrescentar esse valor no meu investimento, ou porque eu aumentei o meu percentual, e ainda que a efetivação aconteça... segunda quinzena de dezembro. Eu vou concorrer. Então, gente, a gente está falando aí de você fazer bem para você mesmo, se proteger de transformar isso que seria gasto, né? Vamos combinar, porque aí você acha... Vamos lá naquelas frasezinhas que a gente gosta. Eu mereço, eu trabalhei para isso, né? Vale a pena. Então... a gente se protege aí de repente, você já ir se planejando esse gasto para gastar lá em novembro, na Black Friday, né? Teremos conteúdo sobre isso, mas você pode aí aproveitar e ainda curtir sua Copa melhor. Muito bem. Thierry, você tem alguma mensagem final para os nossos participantes? A mensagem que eu gostaria de passar para eles é que se planejem. Eu me planejo bastante, eu coloco uma quantia... que eu posso, né, dentro do meu orçamento, pensando aí no futuro, eu ter mais tranquilidade, né, já pensando que no futuro a gente tem uma série de gastos, né, que às vezes aumentam, como plano de saúde, pode ser que a gente tenha filhos, netos, né, então é importante a gente ter uma reserva financeira, e eu acho que a Previdência serve para isso também. Então eu convido os nossos participantes a entrarem no portal, entrarem na parte do benefício teórico, entrarem no simulador e fazerem aí as contribuições esporádicas, o aumento de percentual até 9% para os participantes que podem, para eles estarem ainda mais satisfeitos quando chegar o momento deles pararem de trabalhar. Muito bem. Pessoal, os 9% é o limite da empresa, hein? Você, como participante, pode, inclusive, ir além desse valor. Ah, estou na dúvida de como eu chego no melhor percentual. Pode navegar lá na calculadora, que isso te ajuda aí a dar uma referência. Você, Bárbara? Bom, meu recado final é que vocês aproveitem a oportunidade da campanha. A gente entende que às vezes falta realmente um empurrãozinho a mais para a gente priorizar algumas coisas na nossa vida. Então, dá uma olhadinha naquela assinatura que você está ali pagando mensalmente e não usa. Diminui uma pizza mensal aí que você pede com a sua família no final de semana, vai valer a pena, e aproveita a oportunidade de participar desse sorteio bacana aí e ganhar essa TV Samsung 4K para assistir aos Jogos da Copa. Lembrando o prazo, 17 de outubro até o dia 10 de novembro. Muito bem. Pessoal, obrigada por quem acompanhou até aqui. A gente quer deixar a recomendação para você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente nas redes sociais. Bárbara está fazendo aí um trabalho para estar presente em todas as redes. Vocês estão mais tempo com o celular na mão do que às vezes na frente da tela de um computador, né? Inclusive, muitos dos nossos participantes
não tem essa rotina de computador. Mas, se você checa aí teu Instagram todo dia, que tal você ficar mais ligado nas dicas de educação financeira que a gente tem para dar? Eu vivo brincando que a gente não trabalha com educação financeira, a gente trabalha para poder falar sobre decisões. E você toma decisões aí ao longo do seu dia, um monte delas, né? Vamos fazer com que essas decisões sejam mais favoráveis para você, para sua família, para o colchão aí de reserva financeira que você está construindo. Muito obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.